tá? Mas ele fala sobre os principados novos que são conquistados com armas e virtudes alheias, né? Então, antes a gente falou ele deu o exemplo de novos principados, Sim. porém de maneira valorosa. Agora ele vai citar e vai explicar pro Vicente, ó, agora esses aqui que eu vou te contar é sobre... agora eu vou te dar o exemplo dos caras que pegaram pra arma. Você que vai avaliar qual que é melhor. Só que não é qualquer arma, positivos. são armas alheias, forças alheias. Sim, o que não é tão bom, né? E ele fala que isso é uma jogada de sorte. Ele fala exatamente isso. Sorte e vontade são duas coisas volubilíssimas e instáveis. Volubilíssimas. De volátil. Sim. E você não, como governante, não deveria e não pode contar com isso. Uhum. Porque basicamente você está pagando para um outro governo, talvez uma milícia, enfim, uma força armada, te ajudar a dominar um estado, a dominar um governo ali. E se um dia alguém mais rico chegar, saiba que você perdeu, porque também outra pessoa vai oferecer mais dinheiro e falar, vem pro meu lado. Quando tiver alguém com mais dinheiro, você perdeu o governo. Exemplo disso, no Brasil, é o que nós chamamos daquela velha política. Quando o governo Bolsonaro estava no começo, ele dizia que nós não vamos nos aliar à velha política, nós não vamos, não sei o que ele chama de centrão, né? Aquele centrão pejorativo. Não que seja errado estar no centrão, mas estar na velha política para Maquiavel não é nada errado, mas na minha concepção, estar nessa velha política é algo ruim para o governo como um todo. Mas o que acontece? O Bolsonaro falou, não, eu sou contra a velha política, não vou fazer nada disso. Aí ele se aliou à velha política. O que acontece? Quando aparece alguém com mais dinheiro para a velha política, no caso no nosso Brasil, não posso falar que é mais dinheiro, mas é mais poder político, essa velha política vai se debandear para o outro lado. Foi exatamente o que aconteceu. O Bolsonaro se aliou a Arthur Lira para conseguir alguma coisa, não aprovou nada, porque Arthur Lira só ganhou mais poder político. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, Arthur Lira foi pro lado do atual presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva. É exatamente o que ele está mostrando aqui, é que na época era na base do dinheiro e da porrada, né? Então, o governante ele dava dinheiro, ou uma promessa de dinheiro, para uma tropa. No momento que uma outra tropa quisesse dominar aquele governo, oferecia mais dinheiro e ele seria liquidado naquele momento. Mas aí, voltando então pro contexto ali de Maquiavel e da carta que ele escreve pro príncipe, ele fala assim, ó, se você quiser Gente, eu tô aqui tentando tornar o mais didático possível, porque pro Joe é muito simples entender os conceitos aqui, porque ele estudou direito. Eu tô falando aqui como uma enfermeira que teve que contar uma historinha pra mim mesma pra entender e contextualizar a história. Mas eu tô exemplificando. Não, eu sei. Com coisas atuais. Sim, você tá completamente certo. Eu só tô tentando também decodificar. Porque tem que ser uma ideia que cola. Exato, para as pessoas. Então, pensando nisso numa carta, ele fala assim, ó, Vicente, se você quiser governar dessa maneira, eu vou te dizer, realmente é mais fácil com dinheiro. Então, ele até começa aqui, ó, aqueles que só por fortuna se tornam príncipes, né, então você vai lá e pagou, tem pouca dificuldade em subir. Porém, se manter no topo é mais difícil, porque você comprou pessoas. E aí, de novo, uma vez que chega alguém que oferece mais dinheiro, você perdeu. Então, não é tão benéfico assim você comprar as suas forças, e sim você ter. Mas, se você quiser subir rápido, é válido, dá pra fazer. Só que garanta que você terá forças e aliados ali também. Sim. Aí ele fala assim, estes estão elevados simplesmente sobre a boa vontade e a fortuna daqueles que os elevaram. As duas coisas mais inconsistentes e instáveis, que foi o que o Joe falou, que não é insolúvel, é aquela palavra. Volátil. Volátil, exatamente. Ele fala volubilíssima. Exato. A linguagem aqui do meu livro, por ser um livro mais antigo, é bem mais difícil. E aí, às vezes eu falo umas coisas que eu nem sei falar o que a gente tá falando aqui. Mas ele apresenta que a questão de você, por dinheiro, você chega rápido. Hoje, esse dinheiro no Brasil não pode ser aplicado, porque nós vivemos numa democracia, esse dinheiro é corrupção, é crime, mas existe um poder político que você pode utilizar, e essa informação, esse poder político se transforma em algo, uma moeda de troca, né? Uma moeda. Então, essa moeda de informação, se você tem se você tem capital político, você cresce rapidamente. Só que depois que você chega lá, o seu governo é instável no sentido de, a qualquer momento pode te derrubar. Uhum. Porque eles sabem o que você fez para chegar até ali. Eles podem derrubar. Então você tem uma guerra moral para chegar ao governo, e quando você chega, você tem uma guerra interna. Na época, era
a guerra, literalmente a guerra, a porrada, para dominar um principado, depois uma guerra civil interna para se manter no poder. E aí ele fala aqui, ó, existem formas que são também sanguinárias, que é eliminar essas pessoas, literalmente eliminar toda aquela milícia e criar uma milícia nova e própria, ou você brigar ali e ver o que não vai dar, e ver o que vai dar. E isso, de qualquer forma, vai trazer uma instabilidade para o governo. E aqui ele começa a discorrer, então, sobre 2 exemplos. Aí, de novo, ele começa a contar histórias. Ó, a gente tem esse cara aqui que conseguiu dominar pela virtude, esse aqui pela fortuna. Os fins foram esses. Então, ele não só fala pro Vicente, mas ele traz exemplos para que o próprio príncipe compreenda ali. E claro que ele joga uma história que deixa o viés que ele gostaria que Vicente seguisse. Mas ele mostra ali por meio de histórias reais, essa é a graça de Maquiavel. Ele não fala como deveria ser, ele mostra como foi, ele tem essa coragem. Então, isso me remete muito a ideias que não arriscando a própria pele, porque é muito fácil a gente falar como as coisas deveriam ser, ao invés de se ater nas coisas como elas realmente são, né? Manter o contato com a mãe terra. Lembra? O livro começa assim. E aí, essa é a graça de ler Maquiavel, né? Acho que pro Vicente ficou ainda mais claro as coisas, tipo, é verdade, porque era contemporâneo, ou aconteceu muito perto, então provavelmente o Vicente sabia a quem ele estava se referindo. Então, a questão é que a gente não sabe nem se os Médici leram as cartas dele. Não se sabe se ele chegou a receber, ou tipo, se ele pegou e leu e falou assim, vou ler isso aqui, ou ele descartou. Não sabia. Na verdade, não tem como comprovar que sim nem que não, entendeu?